Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Plano e Plano para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Plano e Plano, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Plano e Plano. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Plano e Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes nessa videoconferência os senhores João Hoppe e Anselmo Soares, respectivamente, diretores vice-presidente executivo e financeiro da Plano e Plano. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor João Hoppe, diretor vice-presidente executivo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor João, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Plano e Plano. Hoje não contamos com a tradicional presença de Rodrigo Luna, que está em compromisso do Secov, e Rodrigo Von, em compromisso fora de São Paulo. Ambos pedem desculpas pelo conflito de agenda e pela ausência. Antes de entrarmos nos detalhes dos resultados operacionais e financeiros, gostaria de iniciar destacando os eventos mais significativos deste trimestre, que reforçam o compromisso da Plano e Plano com crescimento sustentável e consistente. A companhia continua sua trajetória de forte execução, com ênfase na qualidade e na entrega de valor para nossos acionistas, clientes e parceiros. Um dos principais destaques desse trimestre foi a efetivação das contratações do programa Pode Entrar, e superamos a marca de R$ 1 bilhão em contratações acumuladas desde 2023, um número expressivo que reafirma a robustez de nossa operação e a atratividade de nossa oferta no mercado. A concretização desse contrato é um marco significativo para a nossa companhia, reafirmando nosso compromisso com a excelência no desenvolvimento de projetos habitacionais de interesse social. Isso não apenas fortalece nossa posição no mercado, mas também evidencia nossa capacidade de atender a demanda do programa, com eficiência e qualidade. Entre os principais resultados, destaco o recorde histórico nas vendas líquidas no mercado privado, que segue demonstrando um crescimento robusto a cada trimestre. No terceiro trimestre de 2024, atingimos um VGV de R$ 906 milhões, o que representa um aumento de R$ 268 milhões em relação ao mesmo período de 2023, e R$ 109 milhões a mais do que no segundo trimestre desse ano. Além disso, continuamos apresentando recordes históricos em receita líquida, com R$ 719 milhões, e no lucro líquido, que alcançou R$ 119 milhões. No acumulado do ano, são 256 milhões de lucro, um acréscimo de 29,1% quando comparado ao acumulado dos 9 meses de 2023. Nossa geração de caixa segue apresentando um desempenho sólido e crescente. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos a geração de R$ 104 milhões, representando um incremento de mais de R$ 16 milhões em relação ao segundo trimestre de 2024. Destacamos também a emissão de nosso primeiro CRI, onde contratamos, incluindo o lote adicional, o valor total de R$ 373 milhões. Essa operação teve o rating AA+, emitido pela Standard & Poor's, teve demanda para até R$ 578 milhões, o que nos permitiu capturar boas condições de taxa para essa emissão. Esses resultados evidenciam o sólido desempenho e a capacidade de evolução da companhia, reforçando o nosso firme compromisso com o crescimento e a excelência. A companhia
também tem tido sucesso na aquisição de novos terrenos. Neste trimestre, registramos 21,8 bilhões de reais em potencial de vendas em nosso Land Bank, mais um recorde histórico para a companhia. Como mencionado em nossa última divulgação de resultados, nossa meta anual de aquisição de terrenos já foi atingida. Continuamos analisando boas oportunidades de aquisição dentro de nossas premissas de minimizar o capital investido em terrenos e de comprar terrenos bem posicionados e com escala, capaz de produzir negócios mais expressivos para que ao longo do tempo possamos nos beneficiar de economia de escala na jornada de incorporação, construção e vendas desses empreendimentos. Continuamos na trilha de ser uma empresa maior, mais relevante e melhor performance a cada dia. Estamos confiantes na continuação da expansão de nossas operações de maneira rentável e com riscos controlados. No terceiro trimestre de 2024, a companhia realizou lançamento de 8 novos empreendimentos, sendo 4 projetos no âmbito do Pode Entrar, um VGV de 374 milhões de reais, e 4 lançamentos no mercado privado, com VGV de 703 milhões de reais, totalizando 1 bilhão e 76 milhões de reais. No acumulado dos últimos 9 meses, a companhia registrou um crescimento de 58,2% em relação ao mesmo período de 2023, o que representa um crescimento de 959 milhões de reais, alcançando um total de 2 bilhões e 606 milhões de reais, evidenciando o desempenho robusto e consistente. No terceiro TRI de 24, os lançamentos percentual plano e plano atingiram 957 milhões de reais, 97,3% acima do mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, a companhia registrou um impressionante crescimento de 904 milhões de reais, o que representa uma robusta expansão de 59,7% em relação ao mesmo período de 2023, alcançando 2 bilhões e 418 milhões de reais. Esse resultado reafirma nossa sólida trajetória de crescimento e a confiança do mercado na qualidade e no potencial de nossos empreendimentos. As vendas líquidas da companhia continuam a registrar um crescimento expressivo ano após ano. Neste trimestre, a venda total contratada atingiu 1 bilhão 280 milhões de reais. Esse resultado representa um robusto aumento de 100,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023, ou 642 milhões de reais, além de um crescimento de 60,6% em relação ao segundo trimestre de 2024, equivalente a 483 milhões de reais. No acumulado do ano, o crescimento foi igualmente notável, com incremento de 925 milhões de reais, o que resulta em uma alta de 59,1% em comparação aos 9 primeiros meses de 2023. Com isso, atingimos um VGV total de 2 bilhões e 489 milhões de reais, refletindo a sólida demanda e execução bem-sucedida da nossa estratégia de vendas. As vendas líquidas no mercado privado continuam a demonstrar um desempenho sólido, alcançando novos recordes históricos. Neste trimestre, alcançamos 906 milhões de reais. Em comparação com o terceiro trimestre de 2023, observamos um crescimento de 268 milhões de reais. Em relação ao segundo trimestre de 2024, o aumento foi de 109 milhões de reais. No acumulado de 2024, a companhia já superou a marca de 2 bilhões 296 milhões de reais em vendas líquidas, um incremento de 533 milhões de reais, o que representa um crescimento de 30,2% em comparação aos 9 primeiros meses de 2023. Esses resultados reforçam a eficácia de nossa estratégia de vendas e a sólida performance da companhia no mercado privado. Em 30 de setembro de 2024, a companhia registrou um VSO total de 62,3%, incluindo as vendas realizadas no âmbito do Pode Entrar. Esse resultado representa um aumento de 9,4 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2023 e um crescimento de 6,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024. No segmento de mercado privado, a VSO dos últimos 12 meses foi de 54,7%, refletindo uma melhora de 4,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024
e um aumento de 1,9 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que todas as unidades contratadas do programa Pode Entrar são reconhecidas como 100% vendidas na data de assinatura do contrato, ocorrida em dezembro de 23 e setembro de 24, o que contribui para o fortalecimento dos resultados de vendas da companhia. Esses resultados destacam a sólida execução da nossa estratégia comercial, o que se traduz em um aumento consistente na velocidade de vendas. A companhia finalizou o terceiro trimestre de 2024 com um estoque disponível para venda equivalente a aproximadamente 0,8 anos de vendas, com base no volume registrado nos últimos 12 meses. Esse valor representa uma redução de 0,17 anos em relação ao trimestre anterior, quando o indicador era de 0,97 anos. Analisando o desempenho histórico, é possível observar que, no primeiro trimestre de 2021, a companhia registrava cerca de 1,74 anos de vendas. Desde então, houve uma redução significativa nesse indicador. Comparando o primeiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2024, verificamos uma diminuição de 0,94 anos. Esse resultado reforça nosso compromisso de continuar reduzindo esse índice nos próximos períodos, criando um ciclo virtuoso que favorece a performance de nossos lançamentos. A redução do estoque reflete a gestão eficiente do portfólio e a constante otimização de processos, alinhada à estratégia de acelerar os lançamentos e maximizar a rotatividade dos produtos, o que garante agilidade e rentabilidade das operações. Durante o terceiro trimestre de 2024, a companhia apresentou uma performance notável, com uma receita líquida de R$ 719 milhões, marcando mais um recorde histórico. Esse resultado representa um incremento de R$ 162 milhões em relação aos 557 milhões registrados no primeiro período de 2023, além de um aumento de R$ 21,3 milhões frente aos 698 milhões no segundo trimestre de 2024. No acumulado dos 9 meses, a companhia alcançou R$ 1,917 bilhões em receita líquida, um crescimento de 485 milhões em relação ao mesmo período de 2023, refletindo um avanço significativo nas operações e na execução de nossa estratégia de crescimento. Adicionalmente, a receita acumulada nos 12 meses apresenta um aumento de 37% quando comparado ao terceiro trimestre de 2023. No que tange ao programa Pode Entrar, neste trimestre, a companhia registrou uma receita de R$ 155,4 milhões. Esse valor representa um incremento de R$ 106,6 milhões em relação ao período anterior. No terceiro trimestre de 2024, além da evolução das obras em andamento, foram reconhecidos R$ 63 milhões referentes à mais recente contratação do programa. Ainda em relação às receitas da companhia, vale destacar o impacto positivo do crescimento constante em lançamentos e vendas, que à medida que as obras vão avançando, a companhia vai reconhecendo a receita gradualmente no tempo, na sequência dos lançamentos e em linha com as práticas contábeis do mercado imobiliário. Com isso, a nossa receita de exercícios futuros tem demonstrado um constante crescimento, saindo em 30 de setembro de 2023 com saldo de R$ 871 milhões em receitas de exercícios futuros para R$ 1,330 bilhões em 30 de setembro de 2024, representando um acréscimo de R$ 459 milhões em 12 meses. Com o reconhecimento dessas receitas ao longo de um tempo, mantemos a confiança de que os ganhos de escala resultantes da expansão de nossas operações se refletirão em nossos resultados financeiros, fortalecendo ainda mais a trajetória de crescimento e rentabilidade da companhia. Ao final do terceiro trimestre, a margem REF do mercado privado alcançou 38,9%. Além dos ganhos expressivos na VSO, a companhia tem conseguido manter sua margem REF em níveis saudáveis, com pequenas flutuações decorrentes do mix de produtos comercializados. Dentro dessa mudança de mix, destacamos o lançamento e vendas de produtos voltados para clientes com renda familiar de até R$ 2.640, que se enquadram no faixa 1 urbano do Minha Casa Minha Vida. Esse segmento de produtos tem o benefício de redução
da tributação sobre receitas de 4% para 1%. Tendo em vista nossa eficiência de engenharia e a diversidade de terrenos, a Plano & Plano se planejou e adaptou uma série de lançamentos para atender essas famílias do faixa 1 urbano. Esse mercado tem uma carência de oferta e nossos lançamentos têm tido VSOs mais altos do que os outros segmentos em que atuamos. Nossos projetos foram adaptados e diminuímos as despesas comerciais para este segmento, de forma que os preços de venda pudessem ser adequados ao público-alvo. Essa dinâmica implica uma margem bruta ligeiramente mais baixa, compensada por despesas comerciais menores, entregando margens de contribuição iguais aos demais empreendimentos lançados pela companhia. Dado o sucesso de vendas desses produtos desde junho desse ano, cujas respectivas obras ainda não iniciaram, a margem REF reflete esse fenômeno, que em nada muda nossa perspectiva de rentabilidade dos projetos. No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto ajustado alcançou R$ 245 milhões, representando um crescimento de 29,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. A margem bruta ajustada manteve-se estável em 34%. Lembramos que esta margem inclui os efeitos do Pode Entrar, que tem margens brutas menores que do mercado privado. Já no segmento do mercado privado, a margem bruta ajustada foi de 35,9%, excluindo as vendas do Pode Entrar. Esse resultado reflete um aumento de 0,7 pontos percentuais em relação aos 35,2% registrados no trimestre anterior, um patamar saudável que demonstra a eficiência operacional da companhia, especialmente considerando o incremento na VSO e seguimos entregando de forma consistente. Ao analisarmos as despesas comerciais, houve uma melhora na representatividade sobre as receitas quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A diminuição foi de 0,5 pontos percentuais, passando de 10,5% da receita líquida no terceiro TRI de 23 para 10% no terceiro TRI de 24. Esse desempenho reflete a maior eficiência operacional da companhia, impulsionado pelos ganhos de escala, resultantes da expansão contínua de nossas operações nos últimos anos, bem como pelos investimentos em novas tecnologias e processos voltados à otimização de aquisição de clientes. No acumulado de 9 meses de 2024, as despesas comerciais representaram 9,8% da receita líquida, uma expressiva melhora de 1,8 pontos percentuais em relação aos 11,6% registrados no mesmo período de 2023. As despesas administrativas representaram 5,3% da receita líquida no terceiro trimestre de 2024, registrando um pequeno aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado de 2024, as despesas administrativas permanecem estáveis, representando 5,9% da receita líquida. A companhia tem demonstrado um crescimento sólido e sustentável ao longo dos anos, no entanto, conseguimos manter um controle eficaz das despesas, ao mesmo tempo que atingimos níveis expressivos de crescimento em nossas operações, o que reforça a nossa capacidade de escalar o negócio de forma eficiente e rentável. Ao compararmos o acumulado dos últimos 12 meses entre o terceiro TRI de 2023 e o terceiro TRI de 2024, observamos melhorias tanto na margem líquida quanto no lucro líquido. No acumulado de 12 meses, a margem líquida alcançou 13,3%, enquanto o lucro líquido cresceu de R$ 243 milhões para R$ 339 milhões, representando um aumento de 32,5%. No terceiro trimestre de 2024, destacamos a margem líquida de 16,6%, refletindo 3 pontos percentuais superior ao terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido recorde de R$ 119,4 milhões apresentou um crescimento de 57,7% em relação ao mesmo período de 2023. Além disso, em comparação com o segundo trimestre de 2024, o lucro líquido apresentou um expressivo aumento de 25,3%, evidenciando a eficácia das estratégias da companhia e sua sólida performance financeira. No terceiro trimestre de 2024, a companhia registrou um EBITDA ajustado de juros capitalizados de R$ 153,2 milhões, com uma margem de 21,3%. Esses números representam um ganho de 47,5% em relação
aos 103,8 milhões de reais de EBITDA ajustado obtido no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado no acumulado dos 9 meses de 2024 foi de 337 milhões de reais, com uma margem de 17,6%. No terceiro trimestre de 2024, a companhia registrou uma geração de caixa operacional de 103,8 milhões de reais, o que representa um crescimento de 16,4 milhões de reais em relação aos 87,5 milhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2024. No acumulado do ano, a geração de caixa operacional atingiu 166,4 milhões de reais, refletindo uma sólida performance financeira. Em 30 de setembro de 2024, a dívida bruta da companhia totalizava 586 milhões de reais, enquanto o caixa equivalente caixa era de 690 milhões de reais. Com isso, a companhia alcançou um caixa líquido de 104,3 milhões de reais ao final do terceiro trimestre de 2024, e a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de menos 12,4%. Concluímos aqui nossa apresentação e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A ou utilize o botão Levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Herman, pode prosseguir, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui, tá? Duas perguntas do nosso lado. Primeira sobre a margem bruta. Que tem evoluído bem, tri a tri, vocês estão 33% atualmente, pode entrar 36%, a margem REF 39%, que são patamares bem elevados, né? Eu só queria ver onde vocês veem a evolução da margem nos próximos meses. E a segunda pergunta é sobre o mix de lançamento. Vocês tinham mencionado previamente que deveriam acelerar alguns lançamentos nas faixas mais baixas do programa, com as mudanças no RET1 e FGTS Futuro. Fizeram uns projetos no Pode Entrar também. Só queria entender qual tem sido o perfil dos lançamentos aí na média e onde vocês devem focar, tá? Se vai ser nas faixas mais baixas ou mais altas. Obrigado. Oi, Herman, obrigado pelas perguntas. Em relação à margem bruta, a gente tem dito que a companhia deve entregar, e aqui é uma estimativa, é uma busca nossa, margens brutas ajustadas entre 34% e 36%, nesse biênio 2024-2025. Isso, nós estamos falando aqui de mercado privado. A entrega, como divulgado do mercado privado, foi 35,9%, então a gente está na banda superior do que a gente imaginava entregar. Então a gente está satisfeito com essa performance e a gente tem um olhar para frente que devemos caminhar nesse patamar e buscar sempre aumentos de VSO. Esse VSO está vindo com uma performance maior e já entrando aí na questão de mix, parte explicado pelos VSOs do mix do segmento do faixa 1 urbano. Até agora, nesse ano, a gente lançou em torno, um pouco menos de 700 mil unidades, 700 milhões de reais em VGV no faixa 1 urbano, e as vendas estão sendo muito boas. A gente está falando aqui de vender total todas as unidades entre 4 e 5, 6 meses, está tudo vendido. Então, o mix, já respondendo a segunda pergunta, nosso está sendo focar no faixa 1 urbano, dado o momento e dada a especialização da Plano & Plano em engenharia focada aí na baixa renda. Lembrando que a gente tem, Herman, uma capacidade de construção na alvenaria estrutural de mais andares do que a média de mercado. Nós já lançamos térreo mais 25 com alvenaria estrutural, estamos para lançar alguma coisa mais do que isso em alvenaria estrutural e que nos dá uma capacidade de ter um produto bem adequado para o faixa 1 urbano. Então, o olhar para 2024 e 2025 talvez a gente ter em torno de 35% do VGV lançado de 2024 no faixa 1 urbano. A gente deve ter o média renda mais ou menos 20% e o saldo no faixa 1 e 2.
A gente está com o planejamento de 2025 também querendo acelerar no faixa 1, mas a gente deve estar algo em torno de 20% para 2025 no faixa 1 urbano. Então, por enquanto, esse é o mix. O importante é que a gente tem uma diversidade de produtos e o foco em São Paulo. Então, se a gente olhar plano e plano de 4 anos atrás, a gente estava muito mais focado no faixa 2 e 3, e hoje a Plano e Plano tem condições de atender os segmentos de faixa 1 urbano, faixas 2 e 3, e um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida no faixa 4. Essa ampliação de segmentos nos dá capacidade de continuar crescendo. Então, o nosso mix é mais ou menos esse, uns 20% no faixa 1, uns 20% lá no classe média baixa e o saldo no faixa 2 e 3. Obrigado, Herman. Obrigado, pessoal. Bom feriado aí. Igualmente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP. Por favor, Juan, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. São 2 temas que eu queria tocar aqui. Primeiro é sobre custo de funding PJ, né? Eu acho que a gente tem talvez chamado um pouco a atenção de o quanto que esse funding tem encarecido um pouco, e aí eu queria sentir um pouco da percepção de vocês de como vocês têm sentido esse encarecimento na ponta, e se isso de alguma forma muda um pouco o planejamento de vocês de funding para os projetos do ano que vem. E minha segunda pergunta é só sobre o lançamento do projeto que vocês têm lá em Barueri, que é um projeto um pouco maior, né? Queria ter um pouco de expectativa de vocês de timing de lançamento, se já conseguiram ter alguma autorização de potencial aprovação do lançamento por lá. Obrigado. Oi, Juan, obrigado pelas perguntas. Em relação ao funding PJ, até agora nossas contratações do PJ no Minha Casa Minha Vida foram todos com funding do Fundo de Garantia, com as taxas padrão de 8 e tantos %. Então, nós não tivemos nenhuma contratação fora. Nossa primeira contratação de PJ fora do funding do Fundo de Garantia vai ser num produto menor, de médio padrão, que a gente já vai ter um contrato vinculado à CDI. É importante que, na nossa estratégia, primeiro, olhando para o futuro, você perguntou 2025, a gente não enxerga a necessidade de contratar PJ na nossa esteira aqui, do Minha Casa Minha Vida, fora do fundo de garantia. Então, nossa área de contratações em relação com a Caixa, a gente imagina que a gente vai continuar contratando Minha Casa Minha Vida com funding do fundo de garantia. Mais importante, o que a gente fez aqui nesses últimos meses foi, dado o cenário de mercado, a captação de CRI capitalizou a empresa de uma maneira bastante saudável para essa ponte de crescimento. Nós captamos 373 milhões de reais no CRI, com vencimentos em 5 anos, a primeira tranche em 4 anos. Então, esse dinheiro está disponível para Plano e Plano para, eventualmente, a gente colocar esse dinheiro na matriz de conjugação. Então, se a gente for tomar PJ que a gente não toma tanto, dado o VSO mais alto, se a gente quiser amortizar qualquer PJ mais caro, a gente tem dinheiro disponível para completar a matriz de conjugação. Então, o cenário em relação a funding do PJ é o seguinte: Minha Casa Minha Vida continua no fundo de garantia. Eventualmente, se tiver alguma coisa vinculada à CDI, a gente tem dinheiro suficiente para completar a matriz de conjugação e amortizar logo esses PJs. Se você olhar o histórico da Plano e Plano, nos últimos anos, nós temos crescido bastante em termos de lançamento e vendas, e a gente tem diminuído o volume de PJ contratado, dado o VSO mais alto. Então, o cenário para nós está sob controle nessa questão de funding. Em Barueri, é um lançamento importante para a gente, é um lançamento já público, é um lançamento de classe média com mais de 700 milhões de reais, são 738 milhões de reais de VGV para serem lançados. A gente ainda não tem aprovação nos órgãos competentes para a gente poder lançar, então a gente está na expectativa de eventualmente lançar em dezembro, no começo de dezembro, senão ele vai para o primeiro trimestre de 2025. Então, a gente está aí esperando os órgãos competentes darem a autorização para o lançamento. Hoje, a gente vê uma chance menor dele sair no quarto trimestre,
e deve sair no primeiro trimestre. Não temos certeza ainda, mas se houver condições, a gente lança ainda no quarto trimestre. Mas lembrando que esse lançamento sai de um trimestre para outro, no filme da história da Plano e Plano, ele muda muito pouco. Então, o importante é que a gente tenha um empreendimento que a gente avalia de muita qualidade para ser lançado, e seja agora no final do ano, seja no comecinho de 2025, a gente vai lançar. Mas, por enquanto, ainda não temos a documentação. Obrigado, Juan. Tá ótimo, obrigado, João. Boa tarde e bom feriado para vocês. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, Antônio, pode prosseguir. Tudo bem, João? Minha dúvida aqui é mais sobre o comportamento da margem REF, que vem caindo aí durante alguns trimestres, mas ainda segue em patamar bem saudável, né? Queria entender se isso tem algum efeito de mix crescente de faixa 1 no mix de produtos, e também qual que é a diferença, né, de margem dos projetos de faixa 1 que vocês estão lançando versus o restante dos produtos. Oi, Antônio, tudo bem? Nossa margem REF, nesses últimos tempos, quer dizer, de junho para cá, ele tem esse efeito, sim, do faixa 1 urbano. O faixa 1 urbano, ele tem uma dinâmica parecida com Pode Entrar, onde o preço de venda, ele tem que ser mais baixo. Nós estamos falando aqui de produtos a partir de R$195 mil. E o que a gente tira desse preço de venda? Primeiro, a tributação lá sobre a receita, né? Dentro do RET tem um pedaço que se faz sobre a receita, e a gente, com mais ou menos o mesmo custo de construção, a gente diminui depois da margem bruta, do lucro bruto, a gente diminui despesas comerciais. Então, por o mesmo custo de construção, a gente tem um preço de venda um pouco menor, ou seja, a margem bruta mais baixa, que é compensada, como a gente falou na apresentação, é compensada por despesas comerciais mais baixas, ou seja, a margem de contribuição é a mesma. Na medida que a gente já lançou uns R$700 milhões em VGV de faixa 1 urbano, e as vendas estão muito boas, e a gente não começou a obra, isso está na margem REF. Então, a margem REF está trazendo essa pressão do faixa 1 urbano, e a diferença de margem bruta é entre 100 e 150 basis points aproximadamente aí do faixa 1 urbano versus o faixa 2 e faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Boa, perfeito, super claro, João. Obrigado e boa quinta-feira aí. Obrigado, abraço, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, Luiz, seu microfone já está liberado. Boa tarde, João. Obrigado pelo espaço, parabéns pelos resultados. Eu queria entender 2 pontos com você com relação a custos. O primeiro é mais pegar uma atualização de computar o diagnóstico atual dentro da companhia, né? Vocês vinham reportando aí um ganho de eficiência frente ao INCC. O índice de custo de vocês evoluindo mais baixo. Acho que seria legal você comentar um pouco de como está isso hoje, né? Dado que, em especial, nos últimos meses, a gente viu uma aceleração mais forte, INCC, principalmente nas capitais, paulista, carioca, né? Então, acaba pegando um pouco vocês. Então, a primeira pergunta é mais uma atualização desse grande tema, se vocês ainda têm muitas economias, eventualmente, poderiam ser bucadas em resultado em algum momento, ou se, de fato, não fizeram isso por conta de maior conservadorismo. E segundo, quando a gente assume para ano que vem um eventual cenário onde o INCC ele acelera para um pouquinho acima dos níveis que a gente está vendo, atingindo seus 7% a 8%, se isso altera muito a sua estratégia de lançamentos. Tanto em volume, né, se eventualmente isso faria você lançar menos, e também na parte de mix, né, esse qual está sendo bem enfático aqui no faixa 1, é uma faixa que pode ser um pouco mais sensível a aumentos de preço e inflação. Então, se existe esse tipo de discussão dentro da companhia, nesse cenário mais bearish de inflação, se vocês mudariam o volume e o mix desses lançamentos. Muito obrigado. Oi, Luiz. Obrigado pela oportunidade aqui de explorar esses assuntos. Custo de construção, sem dúvida, é um ponto de atenção do mercado todo. A gente acompanha muito de perto e tem um esforço grande aqui da área de engenharia com os nossos fornecedores. Lembrando que em momentos como esse, é importante você ter relações de longo prazo com os fornecedores. Então, a gente faz prevalecer um ganha-ganha no longo prazo, e nesses momentos a gente tem essa troca com os fornecedores que nos ajudam a manter pelo menos dentro do razoável, nossos custos de construção. Te dando números bem atuais aqui do nosso ICPP, que é o nosso Índice de Custo Plano e Plano, a gente fechou outubro praticamente com 0% de inflação
do nosso ICPP. A gente está com os últimos 12 meses com 4,37% de custo de ICPP no nosso custo de construção interno. E só lembrando a todos que o ICC São Paulo, ou seja, o desmembramento de INCC para a cidade de São Paulo, é de 6,91%. E o INCC acumulado em 12 meses está em 5,99%. Então, a gente tem conseguido, seja em mudança de padrão, seja mudança de técnica de construção ou negociação e ajuste com os nossos fornecedores, manter a nossa performance abaixo do INCC. O olhar para frente, obviamente, tem uma preocupação com inflação, a gente tem os nossos preços de venda, a gente ainda pratica 4,5 pontos percentuais de inflação embutida no preço de venda, mas a gente faz uma sensibilidade olhando os efeitos se a inflação vier acima disso. A nossa inflação interna está dentro desses 4,5, como eu falei. Olhando para 2025, o faixa 1, nós estamos imaginando lançar algo em torno de 20% no ano que vem de todo o nosso mix no faixa 1. Ele tem essa preocupação de você estar com inflação que pode corroer essa faixa, mas lembrando que a regulamentação do faixa 1 urbano tem um ajuste, depois de 12 meses, automático nas faixas de renda familiar para o faixa 1 urbano. Então, se tudo caminhar de acordo com o que está combinado, depois de um ano de regulamentação, lá para abril, a gente tem um reajuste da renda das famílias enquadradas no faixa 1 urbano, o que ajuda a manter o poder de compra nessa faixa. Então, esse ano eu já tinha comentado, mais ou menos 35% dos lançamentos vão ser no faixa 1, e a gente olha para mais ou menos 20% de lançamentos, obviamente de uma empresa maior, né, que a gente procura ser maior lá na frente. Então, a princípio, nós não temos muita mudança de mix, não, por causa da inflação. A gente está enxergando que mesmo se a inflação andar um pouquinho mais, a gente consegue, pelo menos por enquanto, estamos mantendo o nosso custo de construção sob controle, e a gente vai navegar, se precisar, a gente navega mais no faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, se a gente enxergar que o faixa 1 começa a desenquadrar, mas não é o cenário que a gente está vendo por enquanto. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Por favor, Tainan, pode prosseguir. Boa tarde, Hope. Obrigado pelo espaço. Queria abordar um pouquinho aqui o tema de top line, né? Acho que, assim, o momento operacional de vocês, sem dúvida, acho que o mercado não tem questões em relação a isso, segue muito forte, acho que vendas, lançamento, né? A VSO agora impulsionada pelo faixa 1 tem performado muito, muito bem, né? Mas quando a gente olha, né, venda e lançamento sendo traduzido em receita, pelo menos nos nossos números aqui, parece que está tendo esse movimento de uma forma um pouco mais lenta do que a gente estava esperando, né? Eu queria entender inicialmente se essa minha leitura ela tá correta, né? E aí, consequentemente, né, tá tendo, ou pelo menos nesse tri, teve algum ponto de andamento de obra, né? Assim como teve no primeiro tri ali com chuvas, teve alguma coisa pontual nesse tri? Ou se tá tendo alguma mudança, né, estrutural de curva de construção? Ou se pode já ser reflexo de um faixa 1, se ele tem alguma outra metodologia construtiva, né? Ou se também já pode ser assim um cenário mais competitivo, né? De falta de mão de obra, acontecendo alguma coisa aqui que possa estar dificultando, ou pelo menos levemente atrasando as obras, né? Se puderem dar um pouquinho de cor em relação a isso, se a minha interpretação está correta, né? E quais pontos justificaria isso ou não. Obrigado. Oi, Tainan, essa pergunta é bem importante para a gente esclarecer a dinâmica desse ano aqui. Basicamente, nós não temos problema nenhum com produção na engenharia. O mês passado a gente acabou de quebrar nosso recorde histórico de metros quadrados construídos. As nossas obras estão a pleno vapor, então não tem problema nenhum. A gente tem nosso relatório, obviamente, mensal que fecha, mas a engenharia acompanha de perto. O fechamento de setembro, nossas obras estão 92 dias adiantados em relação ao prazo de entrega do cliente. Essa é a média das nossas obras. E como eu falei anteriormente na outra pergunta, está dentro do custo também. Quando a gente olha a dinâmica da receita reconhecida neste ano, ela é diretamente relacionada a uma mudança de padrão de prazo de empreendimento que nós fizemos em janeiro desse ano. A Plano, historicamente, trabalhou com ciclos de empreendimento de 24 meses. A gente lançava um produto
entre 2 e 3 meses depois a gente começava a obra, o ciclo de 18 obras, 18 meses, 19 meses de obra, e tinha mais 2, 3 meses para ter a documentação, a BITSE e instalação da Assembleia. A partir de janeiro de 2024, nós mudamos esse ciclo para 36 meses. Isso é muito importante na visão do cliente. O cliente tem mais tempo para financiar dentro do prazo da obra a sua unidade, tendo mais prazo, a gente aumenta a demanda pela mesma unidade com o mesmo preço, a gente tem mais uma renda familiar necessária um pouco menor para poder fazer a compra da unidade, então isso aumenta a demanda, isso ajuda a gente a ter lançamentos mais fortes, com VSO mais alto, que melhora o ciclo de caixa, aumenta a VPL do projeto. Então, essa mudança feita em janeiro, o que acontece? O ciclo de início de obra, em vez de 2, 3 meses, vai para 6 meses. Então, este ano 2024 está tendo um efeito de postergação no ciclo, um buraco, vamos chamar assim, do início das obras, que reflete no POC, que reflete na receita. Então, não tem mudança nenhuma estrutural, não tem mudança, nenhum problema na engenharia em termos de produção, de produtividade, de competição, de falta de mão de obra. Obviamente, a gente está atento a tudo isso, mas não temos esse problema. E esse início de obra um pouquinho depois, ele entra num ciclo de normalizado na medida que passa-se 2, 3, 4 trimestres desses lançamentos com o início da obra um pouquinho depois. Claramente, início de 2025, as obras que a gente lançou até junho já vão estar começando a produzir, e aí a gente entra no ciclo normal. Então, obrigado pela pergunta, super importante esclarecer isso, mas é basicamente essa mudança de estratégia que é muito benéfica para o VPL dos empreendimentos, para os nossos clientes, isso ajuda nosso ciclo de caixa aí, já que a gente sai com o VSO mais rápido no lançamento. Não, tá bem claro, Rob. Só se me permite um follow-up aqui, isso daí válido para todas as faixas que vocês estão atuando, ou isso daí assim mais voltado para o faixa 1, e aí faixa 2, faixa 3 ainda tem ali a curva de construção um pouco mais voltada para o que era o antigamente, né, os 24 meses? Tá bom, lembrando que nós estamos falando aqui de ciclo de empreendimento em 36 meses, o ciclo de obra continua 18, 19 meses, mas começando mais tarde. É importante o ciclo ser de 18, 19 meses, porque a gente economiza em gastos fixos da obra, a gente mantém o empreiteiro muito produtivo, ele sendo produtivo, ele continua querendo trabalhar conosco, então tem a produtividade alta, fechado em 18 a 19 meses, com prazo maior entre o início da obra e um prazo maior no final para a documentação. E isso vale, respondendo à sua pergunta, vale para todos os nossos empreendimentos lançados a partir de janeiro de 2024, todos os segmentos. Tá ótimo, bem claro. Obrigado. Bom final de semana. Igualmente, um abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, seu microfone já está liberado. Boa tarde, João. Eu tenho 2 tópicos aqui que eu gostaria de explorar. O primeiro sobre provisionamento, né? Quando a gente olha a PDD no trimestre, teve uma reversão grande, né? Olhando year to date, você vê ali praticamente 0, né, de provisão. Eu imagino que a carteira da companhia esteja crescendo, assim, né? Tá um movimento meio na contramão aí das outras companhias, que entendem um pouquinho mais o racional disso daqui, e que daria para esperar de provisionamento para frente. E um outro tópico que eu gostaria de explorar é do lado da desalavancagem da companhia ao longo do ano, né? Por 4 trimestres, imagino que isso deveria continuar. Tem um recebimento aí da primeira parcela dentro, pode entrar, e entender o que daria, de repente, para esperar do lado de dividendos, né? Porque a companhia está trabalhando aí com uma dívida líquida sobre o equity, né? Posição de caixa líquido sobre o equity é relevante, né? Entender qual que é o patamar que vocês julgam como o target aí, o que daria para esperar, de repente, de ajuste via dividendos. É isso, obrigado. Obrigado, Elvis. Eu vou passar a palavra aqui para o Anselmo, para ele entrar no detalhe do provisionamento, e eu respondo depois a questão da alavancagem de dividendos. Oi, Elvis, boa tarde. Sobre a questão do provisionamento, nós tínhamos uma estimativa que a gente vinha provisionando aqui na carteira de pró-soluto vencida 100% dos valores que estivessem vencidos acima do prazo de 30 dias. Tá? Então, a gente fez um estudo, um aprofundamento da carteira, olhamos o histórico dela e o vencimento por aging, discutimos bastante também com nossos auditores, e aí percebemos que, de acordo com o age de vencimento, a parcela que a gente recupera ela é muito significativa. Então, por exemplo, para a primeira faixa
de 30 a 60 dias, a gente tem um índice de recuperação de mais de 90% daquilo que está vencido. E a gente foi olhando isso ao longo do tempo e fizemos a provisão de acordo com essas faixas, tá? E a gente entende que esta mudança de estimativa reflete a melhor maneira de demonstrar a nossa carteira de pró-soluto vencido. Basicamente isso. Olhando para frente, a gente vê a manutenção nos patamares que a gente fez, dado que o estudo é bem recente. Vamos recorrentemente revisitar essas estimativas e provisionar de acordo com essa nova estimativa. Abordando a questão da alavancagem, Elvis, a gente teve uma performance bastante boa de geração de caixa esse ano. Ele é reflexo desse VSO mais rápido, das obras estarem andando bem. O quarto trimestre, a gente tem, lembrando a todos, que tem o 15% do contrato do Pode Entrar, que a gente assinou no final de setembro. O sinal será pago agora no final de novembro, são 55 milhões de reais. Fora os pagamentos normais do programa. Então, nós estamos esperando o quarto trimestre com geração de caixa positivo também. Em relação aos dividendos, o que a gente tem visto, uma dinâmica da empresa já está lançando e construindo e reconhecendo um volume muito maior em produção, né? E a gente, gerando caixa, nos permite aumentar o payout ratio. Só lembrando que em 2021 e 2022, a empresa, ano base 2021 e 2022, teve um payout ratio de 25%, a gente estava desalavancando a empresa e solidificando o nosso PL. Em 2023, a gente já teve um payout ratio de 37%, e a gente imagina que no fechamento do ano e com o orçamento de 2025 em mãos, a gente tome uma decisão dos dividendos, mas provavelmente com aumento de payout ratio em relação ao ano base 2023. Então, acreditamos que a gente possa ir subindo paulatinamente esse payout ratio, dada a estratégia tudo mais constante, né, de não manter dentro de casa o que a gente chama de excesso de caixa. O nosso patamar de dívida líquida sobre PL, que a gente acha que é uma zona de conforto, é de até 20%, nós estamos aí com caixa líquido, então tem espaço para isso, mas sempre levando em consideração esse cenário macro, como a gente falou durante o call aqui, eventualmente uso de caixa para fazer matriz de conjugação, para sair de PJ com taxas mais elevadas vinculadas à CDI. Então, essa estratégia a gente vai olhar o ano de 2025 na ponta do lápis, mas acreditamos que o payout ratio deve subir dada essa dinâmica toda. Obrigado, Elvis. Obrigado, João. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jair Oliveira. Ele diz: Boa tarde, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber, a partir da boa geração de caixa, se pretendem aumentar o payout para esse ano. Obrigado. Jair, obrigado pela pergunta. Acho que a gente abordou isso aqui na resposta anterior, mas só reafirmando, o payout ratio do ano anterior foi de 37% e realmente a gente vê espaço para aumentar a payout ratio daqui para frente. Tudo mais constante no macro, a gente vai olhar também o nosso crescimento de 2025, necessidade de capital de giro. A gente continua mantendo uma política de compra de terrenos sem dinheiro na frente, o que é muito importante para a saúde financeira da empresa, para mitigar riscos e aumentar retorno para acionistas. Tudo isso colocado aí dessas variáveis colocadas na mesa, a gente acredita sim no aumento do payout ratio para os próximos anos. Obrigado, Jair. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A ou utilize o botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor João Hoppe para que faça as considerações finais da companhia. A gente está encerrando o ano, esse ano vai ser um ano recorde da empresa, os resultados superarão os resultados dos anos anteriores, a trilha de crescimento está dada, sabemos para onde queremos
caminhar nos próximos anos. A empresa tem feito esforços grandes de mudanças na gestão, em processos, em pessoas, em tecnologia, se preparando para esse momento. Então, a gente continua muito otimista com o futuro próximo nas nossas operações. Agradecemos aqui a todo mundo que participou na teleconferência e vocês sabem onde nos encontrar, estamos sempre à disposição. Um abraço, bom feriado a todos. A conferência da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.